Isso aqui não é uma live, gente, isso aqui é uma palestra. É uma palestra transformadora de vidas, principalmente que hoje nós temos uma psicóloga na parada. E a Bia, ela tem a mesma linha de raciocínio que eu. Eu vou já deixar ela se apresentar para vocês aqui. Eu só vou pedindo, quem está aqui pela primeira meu vez, amigo. quem está aqui pela primeira vez, comenta aqui de onde você está falando, para a gente te cumprimentar. Eu vou passar a palavra agora para a Bia, que ela vai se apresentar para o público, quem você é, o que você faz, como que você ama e ajuda pessoas, Bia. Fala para as pessoas aí. Tô aqui, eu tô fazendo essa live aqui nesse momento, enquanto eu tô falando de mim, me ajeitando, gente, porque isso aqui hoje, o amor próprio tá em alta. Arrumei o loiro só para apresentar hoje para vocês. Não quer guerra com ninguém, né? Não quero guerra com ninguém. Uma das coisas que a gente sempre fala no nosso treinamento é o seguinte: uma mulher com autoconfiança tem autoestima e amor próprio em dia. Então, bora lá, gente porque de eu sei Manaus aí, ó. Que legal. que eu sei que tem muita mulher aqui, entendeu? Que vai precisar e vai amar o que vai escutar aqui. Me apresentando para vocês, eu me chamo Beatriz, sou psicóloga, como o G bem disse. Sou parceira dele de mentoria. Nossa jornada já tem um estrado aí, né, G? Tem mais ou menos uns 2 anos que nós estamos aqui. Senador Canedo, pertinho aqui, viu? Tô em Goiânia. Primícias. Já comprei, acho que até peça dessa loja. Eu creio que sim, eu tô quase confiante nisso. Olha Mas só. vamos lá. Olha, tem gente de Maragogi. Você mora mal, hein, Jaque? Maragogi, oh meu Deus. Que sonho. Pois bem, e a gente sempre teve um projeto e o nosso propósito que é transformar vidas e pessoas através do nosso conhecimento. Eu já atuo há 11 anos, eu estou nesse processo de sempre autoconhecimento constante, porque quando a gente vive o nosso propósito e a nossa mente começa a ser transformada, como o GE agora está num processo de reprogramar a mente. E nós vivemos esse processo de reprogramar a mente quando a gente começa a identificar de onde você precisa sair. E é por isso que você está nessas lives aqui, para poder se reprogramar e tirar esse mal instalado aqui, para que as suas emoções estejam saudáveis, para você se relacionar melhor com as pessoas. Porque a nossa vida em si, ela é relacional. E se você só vai conseguir se relacionar com pessoas, e você vai ter que conseguir até a sua vida profissional em dia, quando você aprender a se relacionar. Porque a nossa vida profissional está totalmente ligada à nossa vida pessoal, ao nosso relacional. Porque não adianta nada você ter uma empresa incrível se você não sabe administrar as suas emoções para poder fazer com que isso prospere. Como é que você vai fazer isso? E sem falar que a nossa prosperidade também começa em casa. E para ela começar em casa, aqui ó, a nossa casa, a nossa primeira casa, precisa estar ajustada. E falando sobre o nosso propósito, eu trabalho com mulheres. Esse foi o meu propósito, que eu comecei a entender que tudo que eu passei estava me direcionando a ele. Como que eu identifiquei isso? No processo. Retirando de mim aquilo que para mim não fazia sentido, porque eu estava querendo tomar outro curso da minha vida, porque eu queria outras coisas, outros objetivos, e quando eu identifiquei o que eu precisava reprogramar em mim, na minha mente, tirar de mim aquilo que não fazia sentido, para eu poder entrar no curso do meu propósito, eu comecei a também deixar coisas no meio do caminho que estava pesada. Inclusive, hoje a gente vai falar aqui sobre o recomeçar, que muitas das vezes a gente tem uma dificuldade em recomeçar por medo do novo. Porque às vezes pode estar muito bom, né? No lugar inconfortável que a gente esteja, talvez um relacionamento que você esteja se sabotando, achando que está maravilhoso, talvez seja só apenas mais uma autossabotagem. E é por isso, eu não sei se vai dar tempo da gente falar tudo aqui hoje, mas a gente quer compartilhar o máximo possível de informações. E, Bia, claro, deixa eu só te deixar calma agora. Peraí. Pode ir no teu tempo, com calma. Se não der tempo, eu tenho certeza que ninguém vai reclamar se você voltar amanhã. Gente, só um pouquinho. Se der tempo aí, gente. Se não der tempo de terminar hoje, vocês deixam a Bia voltar amanhã? Me respondam aqui se ela pode voltar amanhã. Pode continuar, Bia. É isso, porque assim, como esse processo de autoconhecimento, você está nessa jornada aí de fazer com que destrave a mente das pessoas e comece a se enxergar para poder aprender a se relacionar. Então, assim, a gente não quer correr.
tá? Mas eu vou entregar o máximo possível aqui de informações e, como eu estava dizendo, eu quero que vocês estejam aqui comentando e compartilhando. E isso é muito importante. E se eu falar alguma coisa que vocês não estão entendendo, por favor, olha, eu não entendi sobre isso. A gente vai ter um time aqui para a gente poder responder todas vocês. E vocês, né? Tem muitos homens aqui também. Isso. Inclusive veio um rapaz hoje no direct e falou, cara, esse é um assunto que eu estou precisando. Eu preciso também superar a dor da separação. E não é só a mulher que sofre com isso, né? Hoje eu vi um dado que me surpreendeu, Bia, que das mulheres entre 18 e 25 anos, quase metade das moças jovens hoje em dia, elas já traíram pelo menos uma vez. E mais de 50% dos casamentos hoje, eles estão terminando em divórcio. Mais da metade dos casamentos que começam hoje, eles estão terminando em divórcio. Por isso que é muito importante, gente, presta atenção. A Bia te explicou no começo como que a vida sentimental, só para arrematar, ela afeta todas as áreas da tua vida, financeira, profissional. E se você não aprender, de fato, a lidar com a sua vida amorosa, não tem como você viver uma vida memorável, uma vida feliz, uma vida que você fala, cara, que bom que está sendo viver isso, porque vai sempre estar faltando alguma coisa na tua vida. Então, vocês têm que aprender. A gente está aqui despejando conteúdo violento para vocês aprenderem, porque existe uma guerra contra a família hoje em dia. E para você vencer essa guerra, você tem que se munir de conhecimento. Pode falar. Exatamente. Tem um comentário aqui falando assim, se ele quiser saber desse tipo de conteúdo, ele vai procurar um psicólogo e não em live, que cada caso é um caso. Eu concordo com você, Gabriel, eu sou psicóloga, eu sei que muitas pessoas que estão aqui, tem até algumas pacientes minhas que eu já vi subir aqui na live, e eu quero que você entenda o seguinte, se você está aqui, isso também não está por acaso, tá de passagem, a gente entende que também se você quiser não participar, tá ok. Mas, por que eu quero deixar essa chamada aqui? Se a gente está aqui para trazer um conhecimento totalmente gratuita para despertar em você a necessidade realmente, sim, fazer isso no individual. Se você acredita que você não quer ser exposto, ou sua vida ser exposta, que a gente também que não trabalha com exposição, tá? De dados, o que a gente vai falar aqui acontece na vida de todo mundo. Quando a gente fala de o luto em um fim de um relacionamento, do divórcio, existe sim várias vertentes. Eu concordo com você, assim, se for esse o sentido que você está falando, que cada caso é um caso, porém, existe uma base das coisas. Como assim, existe a Bíblia, é o nosso manual, e a ciência trouxe para nós, dentro da psicologia, uma forma de trazer um caminho em forma de ciência, até porque a Bíblia é isso, entendeu? Se as pessoas ainda não têm essa consciência de que é possível sim, e existe sim um caminho, por isso que a gente está aqui, é por isso que nós trazemos essa direção para vocês. E compartilhar isso daqui é fazer com que vocês despertem você, cara, eu preciso virar essa chave na minha vida, só que eu preciso talvez falar, né? Talvez fazer uma troca. E isso eu sei que acontece muito, muitas pacientes vieram até mim, foram através de lives que despertaram na necessidade de falar, cara, eu preciso mudar algumas outras coisas que eu ainda não consegui fechar com aquilo que é o conteúdo gratuito que a gente traz aqui para vocês, tá? Então é isso. E é importantíssimo, procurem ajuda. Ele falou também assim que Deus é a base de Bia, tudo, e eu também concordo. Acabei de bloquear o Gabriel, relaxa. Aqui, não, mas é importante assim. Falar sobre isso, sabe por quê? Porque Deus realmente é a base de tudo, e às vezes as pessoas têm uma dificuldade com psicólogo por conta disso, por achar que o psicólogo não acredita em Deus, e tal, gente, como todo caso é um caso, existe profissionais e profissionais. Eu estou aqui nessa live também porque eu compartilho com os meus princípios e valores, que é uma coisa que o G fala muito aqui. E a gente só faz alianças com gente que tenha princípios e valores como o nosso. Exatamente. Não façam isso por conta de dinheiro nenhum, porque acredita que essa pessoa vai me ajudar nisso, questões financeiras, entendeu? Mas é muito importante, tudo que está acontecendo, entrar no movimento. Isso aqui não vai nos parar. Exato. Tá bom? É importante a gente fazer esse tipo de comunicação. Alguém falou aí, pediu para deixar a live salva. Eu vou deixar com uma condição. Se até o final da live ficar acima de 30 pessoas, certo? Então vocês vão fazendo o seguinte, não saiam,
Quem puder ficar, fica até o final, para a gente deixar salva. E compartilha aqui para aumentar a quantidade de pessoas que vão assistir. E Bia, o palco é teu, dá o teu show. Que eu sei que você tem Imagina, muito a gente está aqui show para pra dar. compartilhar. Michele, muito obrigada, viu? Mas você sabe por que é importante a gente fazer alguns comentários? Porque isso desperta na gente também o nosso filtro, tá? Isso é muito importante. Então, não sei porque aconteceu, mas eu acho importante a gente sempre falar, porque as pessoas não acham que a gente está aqui por fazer mais uma pessoa que está chamando a atenção aqui na internet, que não é o nosso caso. Nosso caso é mais antigo, né, Gê? E a gente tem um em propósito. relação a transformar propósito. Mas vamos lá. Nós falamos aqui, o intuito dessa live hoje é falar sobre como lidar com o luto, com o fim do divórcio, com o fim de um divórcio, ou a gente pode colocar aqui também, que eu acho interessante as pessoas também terem consciência, que não é só um divórcio, tá? Um divórcio, ele acontece não somente em um relacionamento em que você tem ele no papel, mas tudo aquilo que você, todas as pessoas que você se relaciona. Você se relaciona, por exemplo, todo tipo de relacionamento, desde amizade, a um relacionamento como companheiro, tudo isso é uma forma de se relacionar. E se você rompe isso, é como se fosse um divórcio. Só que no divórcio a gente tem alguns critérios a mais, porque a pessoa decidiu estar e compartilhar uma vida com essa pessoa, né? E a gente parte para um outro sentido aqui, mas vamos falar aqui sobre por que é importante fazer o luto no fim de todo relacionamento. Desde a amizade. Existe um processo de ressignificar aí, que o G sempre fala disso, e é importante a gente se atentar a isso, porque é importante a gente entender o ressignificar, para a gente poder recomeçar. Isso já está lá no final, estou só adiantando aqui um pouco o assunto a respeito disso. E as pessoas entendem o seguinte, que é impossível, de forma saudável, a gente se relacionar com uma próxima pessoa sem fechar ciclos. Por quê? Porque você vai entrar em algumas prisões quando você não se resolve emocionalmente com um relacionamento anterior, fechando um ciclo, porque você vai entrar no falso superei, vai ser uma autossabotagem para você cair novamente lá. Peraí, Bia, no buraco anterior. Para tudo. Primeira coisa que eu quero que você alongue o assunto. O que é o falso superei? Fala disso aí. Já vou entrar nisso. Beleza. Então vamos lá. Pra gente poder fazer um luto saudável a todo fim de relacionamento, nós precisamos aprender a fechar ciclos. Ponto, acabou. Aí, isso é um estado de consciência que vocês precisam ter. E aí, como é fechar o ciclo? Já vou falar, Camila, é o que nós vamos falar aqui hoje em algumas fases. E nós vamos falar sobre as 5 fases do luto, tá? E são as 5 fases que você precisa aprender de fechar um ciclo com fim de relacionamento de forma saudável. E... Só para ela situar, eu sei que você vai aprofundar nisso, mas, Camila, fechar o ciclo é só o seguinte, ó, é você não trazer nada do que passou para a próxima fase. Nada, nem dor, nem medo, nem amargura, nada. Fechou o ciclo, é como se fosse nascer de novo. A única coisa que você vai trazer no próximo relacionamento é o seguinte, o seu velho eu não precisa estar presente na sua nova relação. E, obviamente, a gente não consegue zerar a nossa vida, a nossa mentalidade fala assim, vou zerar aqui minha vida para começar um novo relacionamento. Não, se sinta mais autoconfiante para você não cair nos mesmos erros que os anteriores. Então, isso é importante. Você precisa resetar a dor para você não fazer com que ela continue nos próximos relacionamentos. E aí, falando dos falsos superei. E aí, se você não fecha o ciclo, você vai entrar num processo aqui da euforia antes de entrar... É um período, porque assim, quando a gente fala sobre as 5 fases do luto, não significa que você, por exemplo, vai passar, nesse primeiro mês ou nessa primeira semana eu vou passar vou sentir muita raiva. Negação. Eu vou negar porque isso não podia ter acontecido comigo, e na segunda fase é a fase da raiva. Aí você já entra em um novo ciclo. A segunda fase você vai querer barganhar. Na terceira. Na quarta fase você vai estar assimilando a situação. Na quinta fase você cai na aceitação. As fases não acontecem, às vezes, nessa ordem. Ela pode estar confusa dentro de você, você só precisa identificar onde é que você está. Entendeu? Pode ser, por exemplo, normalmente, a fase da negação. Você fica uma semana numa bad terrível. Começa a enxergar a realidade no senso comum, tá? Você fica muito mal.
Gente, isso não poderia acontecer comigo. E de repente, você sabe o que cai no meio dessa fase? Da negação, que é a primeira fase quando você começa a romper um relacionamento com alguém. Passa aqueles dias, ou tem gente que acontece isso até no mesmo dia. Sabe assim, ó, as amigas que você nunca falava, há muito tempo você começa a mandar WhatsApp pra todo mundo, estou ótima. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Aí você já tá naquela fase da raiva. No mesmo dia que você tá negando, você tá na fase da raiva. Aí você começa a encontrar com as amigas, passa um fim de semana maior bebedeira, maior festança, não superei, aquelas fotos maravilhosas, dei a volta por cima, entendeu? Assim, eu tô maravilhosa, sua autoestima do nada, você acha que você tá num amor próprio sem limite. As pessoas falam assim, nossa, olha como é que você tá mais bonita. É, isso mesmo, a Kel falou, é mesmo muito confuso, exatamente. O sentimento aqui dentro tá querendo ser abafado. Com o quê? Com a ação que você tá vivendo agora, que você tá vivenciando. Aí você começa a estar com outras pessoas, aí outras amigas começam a falar, ai, graças a Deus, ainda bem que você saiu desse tipo de relacionamento, estava te sufocando, e você começa, é mesmo. Você não precisa ficar chorando mais, vamos fazer alguma coisa nova, e parará, e de repente a mulher que nunca às vezes colocava um batom vermelho, um salto alto, uma sainha de couro, do nada aparece até com, nada contra, tá gente, eu só tô colocando isso de forma bem explícita, e do nada aparece até de body, de renda, do nada chamando atenção no Instagram, foto nova no WhatsApp, o Facebook tá bombando, os elogios em alta, e você fica lá naquele, nossa, tô me achando, todo mundo tá gostando disso, realmente eu superei, só que lá dentro mesmo você fala assim, meu Deus, quando eu vou dormir, o vazio chega. O vazio chega e você fica pensando assim, então, não é possível que aquela pessoa fez isso comigo. Eu não merecia ter passado por isso. Aí você cai da euforia, num estado depressivo e deprimido, assim, ó, brusco. Aí você começa a ficar, se tranca. E essa fase acontece entre os 15 dias, depois dos 15 dias do relacionamento, essa fase assim, do estado de consciência começa a cair, até 2 meses a pessoa fica assim, entre a fase da raiva e da negação. Raiva e negação, raiva e negação. Aí, nessa fase, também começa a barganhar. Como? Fica lá stalkeando outra pessoa. Ai, mas será que não rolava? Aí você fica jogando, às vezes a mulher fica jogando indireta. Ai, você quer matar a saudade? Tô falando isso que acontece na clínica, tá? Tô colocando, verbalizando aquilo que acontece muito. O que tem? Dá um flashback, acontece muito, né? Aí você tá se barganhando. Então, assim, você já tá passando pela fase do falso superei lá em cima, que tá na fase da negação, entre a fase da raiva. Na fase do barganhar, você se sente poderosa. Fala, sabia que ele ia voltar. Aí esse ciclo fica vicioso. Eu odeio, eu não acredito, mas eu quero de volta. Eu odeio, eu não podia fazer isso comigo e eu quero de volta. Aí sabe aquele vício? Você fica aqui o tempo todinho, esse relacionamento frustrado. Entendeu? Esse ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso é assim, é aconchegante, porque o ego às vezes fica massageado, entendeu? Sabe aquela sensação assim de que, ai, ele ainda gosta de mim, que eu sou isso e isso, eu sou fodona mesmo, não é só ele que gosta de mim. Se ele me perder, o problema é dele. Ele tá pegando um boi de uma pessoa como eu, porque ele sabe que ele é errado. Nessa fase toda aí, o WhatsApp das amigas começam. Você viu o que ele fez comigo? Você viu o que ele tá postando? Você tá acompanhando a vida dele? Você viu que ele saiu com outra pessoa? Mas isso não vai ficar desse jeito, não. Lá dentro de você tá vivendo essa confusão doentia pelo simples fato de não entender que esse relacionamento falido acabou faz tempo. E você tá querendo resgatar isso a qualquer custo por falta de amor próprio mesmo. De não se valorizar. Querer resgatar o relacionamento está falido, tá? Eu tô colocando isso assim, no ponto em que você já cansou de ficar emendando coxa. Já vivenciou isso? Quem nunca vivenciou? Eu já vivenciei. E assim, é melhor você ter consciência que você já fez isso, que você não vai fazer, que você sabe por onde esse caminho vai chegar e como fazer um relacionamento ser saudável, tá bom?
Então, assim, essa coxa fica sendo tricotada para tudo quanto é lugar. E sua vida continua um caos. E você não sai desse ciclo. Você fala assim, meu Deus do céu, eu não vou superar esse cara nunca. Meu Deus, eu não vou superar essa mulher nunca. Porque o que essa mulher faz, mulher nenhuma faz comigo. O que esse homem faz, eu não vou encontrar homem nenhum mais. Meu Deus, esse homem deixa a loucura. Deixa eu te falar, é só coisa da sua cabeça, tá? Isso é o ego seu que tá ferido, fala assim, só serve se for ele. Aí eu fico achando justificativa pro meu cérebro, não, fechar um ciclo. Fala a verdade, seu cérebro inteligente. Gente, vocês estão entendendo? Estão fazendo sentido quando eu estou falando assim sobre o mecanismo de como isso funciona na real? Porque na teoria a gente tem até um livro escrito. Eu e o Gê, nós escrevemos um livro, não sei se você falou disso. Não, como superar a dor do divórcio. De como superar a dor do divórcio. Isso está muito escrito assim, fase por fase. O que acontece com você? Como é que a sua mente te sabota, entendeu? E tem como sair disto, tá? Essa é a solução perfeita que a gente construiu nesse livro. Assim, é um livro digital, foi incrível quando a gente lançou ele há um tempo atrás e a gente fez isso no aplicativo Visio, né? E vai estar disponível para vocês aqui. Quem tiver interesse, só chamar lá no direct que a gente vai enviar o link para vocês. Mas assim, eu quero que seja muito claro para vocês de como isso funciona na real. A pessoa entra num ciclo de autossabotagem, né, Bia? Total. Se vocês estiverem enxergando que vocês estão vivenciando essa fase de se sabotarem por conta de um relacionamento fracassado, relacionamento falido, vocês nunca vão sair desse luto. Esse luto vai ser, sabe aquele luto depressivo? Depressivo. Porque a raiva, quando você está no sintoma da raiva de um luto não elaborado, a gente tem 2 pontos aqui. Primeiro, ele é interno. Como? Você começa a ficar depressiva, começa a gerar um alto nível de ansiedade, porque você começa a ter fobia das coisas e pessoas, só serve para sua aquela pessoa. Seu emprego, você não consegue mais ter uma mente saudável para ficar, para se organizar, para trabalhar em paz. E tem um outro que é o externo. Quando você está no período da raiva, quando você vê que o relacionamento não vai dar bom, você começa a descontar no outro toda a sua raiva. Como? Xingamento, parte para agressão, começa a quebradeira com coisas externas, móveis, carro. Quantas notícias vocês já viram? Mulher quebra o carro do marido, mulher quebra o carro de não sei quem, quebra as coisas em casa, quebra celular. Pois é, essa fase aí. É a forma de externalizar a raiva que está dentro dela, de alguma forma, que ela não sabe resolver. Incontida, né? Exatamente. Aquela ira incontida, né? Exatamente. E isso, o único lugar para onde que você vai é continuar no fracasso total. Sim, é um relacionamento fracassado, falido. Bia, mas eu ainda acredito que... a gente acredita que as pessoas podem se ajustar para ter um relacionamento saudável? Pode, porque senão a gente não estava aqui. A gente não nasceu perfeito, não tivemos relacionamentos perfeitos. Nós vivenciamos um processo de transição que nós construímos isso, para que esse ajuste fosse feito para a gente estar vivenciando as fases que a gente está. E vocês só estão aqui hoje porque vocês têm convicção de tudo que o G fala. Fala, cara, o que esse cara fala faz sentido para mim. E eu conecto com ele. Faz sentido para vocês? Gente, conversem conosco, compartilhem. Tá falando pra caramba aí, ó. A Kelly falou. A gente quer morrer para ver se acaba com a dor. Ainda a gente quer ver o outro vivendo, curtindo, e nós na fossa, que gera mais raiva ainda. Raiva. E é o seguinte, tem uma coisa importante nessa fase aí. Às vezes, se você sai desse tipo de relacionamento e fica nessa luta de querer esse ciclo vicioso aí, na boa, esse cara não ama outra pessoa, tá? É só mais uma vítima. Fique confortável nesse lugar. E se for mulher, é do mesmo jeito. Não é amor. É vítima. E isso tem um prazo, tá? Um prazo de 3 meses para sustentar essa primeira fase e 6 meses para garantir essa personalidade, se essa pessoa vai sustentar ou não. Depois disso, minha amiga, ladeira abaixo. E muitas vezes, muito baixo. Muitas vezes a pessoa não sente saudade. Ninguém sente saudade daqueles dias que antecederam o divórcio, que foram os piores dias. A pessoa sente saudade, às vezes nem é dos bons dias que viveram juntos. Porque tem gente que viveu pouquíssimos dias juntos. Elas sentem saudade de continuar projetando no outro aquela ilusão que elas têm
do resgatador. Eu explico muito para elas aqui. Vocês estão vivendo uma dor que vocês trazem lá da infância, uma carência, aí projeta essa carência no outro e fica na expectativa de que o outro vai se tornar a pessoa que você quer que ele seja. E essa expectativa, por ser um sentimento de esperança, ela te deixa um pouco mais confortável que a minha vida pode ser melhor. Não, a pessoa eu vou fica falar apaixonada pela projeção. Olha que louco. Isso. Vocês acreditam, vocês ficam, eu não vou falar vocês, tá? Mas as mulheres ficam muito presas, não é no que a pessoa é o que você criou dela. Acho que acho que a Marília Mendonça tem Marília Mendonça tem uma música super confortante. Eu me apaixonei pelo que eu criei de você, uma coisa assim. Cantora que Como é o nome, sabe? Que eu boto pra tocar aqui agora. Essa coloca aí, eu me apaixonei pela pessoa que eu criei de você, uma coisa assim, Marília Mendonça. Verdade. Essa música é para vocês entenderem o quanto isso faz sentido real. Isso aí é o seguinte, um ciclo que você nunca fechou e que você fica na esperança de um relacionamento perfeito. E você fica... Você quer me tirar da concentração hoje, hein? Então... É essa aí mesmo. Se liga. Força, viu, gente? Vamos falar bem aberto aqui hoje. Que música vende? Porque toca no sentimento de vocês. Isso, Jack. Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. Arrasou. Alexa aqui, velho. A Alexa tá foda hoje, hein? Vamos dar um bloco nela. Então é isso, gente. Essa primeira fase, essas 3 primeiras fases, a menina perguntou assim, meu Deus, como é que eu saio disso? Essa primeira e segunda fase aí, sobre a negação e a raiva, é um ciclo onde se você não conseguir entender onde é que você está e começar a cair na consciência mesmo, assim, como o senso comum diz, você vai fazer muita merda. Inclusive com você. Inclusive com você. Porque você não merece ficar nesse lugar. Porque o seu nível de merecimento está tão baixo, que você acredita que você tem que ficar se apegado, ou se apegada a como é que é a frase aí, ó, o que eu inventei de você. A lembrança aqui, que eu inventei de você, aquele relacionamento perfeito. Para resolver teu problema aqui, ó. Quem quer resolver o problema aí, ó? Chama uma dessa na cabeça do caboclo que tá resolvido. Vamos lá. Então, só recapitulando aqui, tá? Então, as fases do luto são a negação, a raiva, quando ela é externalizada de forma interna e externa. O que é uma forma interna? Quando eu fico em depressão, quando eu entro em crise de ansiedade, síndrome do pânico. De uma raiva externa, quando eu começo a verbalizar, colocar pra fora, xingamento, quebra de telefone, quebra as coisas em casa. Terceira fase, a fase da negociação, quando você quer por tudo fazer aquele relacionamento valer a pena, voltar, entendeu? Que aí você fica nessa fase de barganha. E aí você vai entender que isso tem um prazo, ele não é provado cientificamente, mas é um prazo que a gente enxerga que é o comportamento humano quando ele tem um hábito. E esse hábito tem a ver com a ausência da pessoa no agora, tá? Por exemplo, um hábito a longo prazo, ele é considerado a partir de 60 dias, né, Gê? Eu acho que esse mês é 61 dias, é uma coisa assim, o número. Eu não estou identificando o perfeito. Alguns falam 60, outros falam 90. Entre 60 e 90. Entre 60 e 90 dias você já está acostumado com a ausência da pessoa. Isso. E essa ausência, você vai começar a entrar em um estado de consciência, que a pessoa foi embora. E aí você vai entrar na 4ª fase, assimilação. Cara, eu acho que realmente eu preciso enxergar minha vida diferente. Não está fazendo sentido para mim ficar dessa maneira, eu me sujeitar, entendeu? A esse tipo de relacionamento só porque eu tenho que suprir a necessidade do outro. Eu tenho que entender que a minha vida não para aqui,
seu estado de consciência começa a baixar, porque seu estado deprimido começa a te trazer o seguinte, ou você fica nesse lugar de depressão, ou você ressuscita desse lugar, que é buscar ajuda e pessoas que possam te ajudar. É importante a gente falar sobre isso, porque quando você busca alguém para te abrir, te fazer enxergar com novas lentes, você começa a enxergar que é possível e existe lá no fim do túnel uma luz. Cara, eu não preciso ficar nesse lugar. E vocês não precisam. Não precisam. Ah, mas essa pessoa foi tudo pra mim, ela foi tudo pra você. Se ela não continua sendo isso no presente, é porque o que vocês precisaram passar, houve um rompimento onde as duas partes não fizeram um acordo para se ajustarem. E andorinha sozinho não faz verão? É isso mesmo? E eu acredito que essa é uma das frases do senso do popular muito real. Até quando você vai ficar batendo asa sozinha? Em casamento também não funciona dessa maneira. Obviamente você não vai resolver um casamento em 6 meses não, tá? Que existe um processo de ajuste aí. O meu, tá o meu está há 13 anos, sempre se ajustando, sempre melhorando. Exatamente. Um relacionamento, ele não acaba porque não tá dando certo, porque essa pessoa, a gente não consegue se ajustar nisso, eu vou largar isso. Não funciona desse jeito. Casamento não acaba desse jeito. Você vai acabar um casamento quando você esgotar absolutamente todas as suas possibilidades e quando o outro não corresponder a nada do que você está sugestionando. Não mandando, tá? Porque os casamentos acabam também quando a mulher investe o papel de ser mulher para ser mãe do cara. E você não vai dar bom. Não vai dar bom. Então isso também não é maneira de falar, de querer consertar o outro, não. Vamos dizer assim que as pessoas usam muito isso. Não é. É você sugestionar. Você acredita que dessa forma esse relacionamento vai dar certo? Por muito tempo? Só na cabeça da pessoa, às vezes, né? Então assim, quando você põe isso na cabeça da pessoa, e assim, não é na hora dos cultivar com os seus ânimos lá em cima, não. Pensa o seguinte, eu preciso me relacionar com uma pessoa, mas eu preciso fazer dar certo. E é uma questão de escolha. Mas, se a segunda pessoa não tem essa mesma consciência que você, até que dia você vai ficar batendo asa sozinha, fazendo verão sozinha? Um caso a se pensar. E aí, quando a gente chega nessa fase aqui, que é a quarta fase da assimilação, quando você começa a enxergar que existe uma luz do fim do túnel, de repente começa a aparecer pessoas novas. Por quê? Você vai começar a ver ambientes diferentes. O mesmo lugar que talvez você ia há um tempo atrás, você não conseguia enxergar a beleza das coisas. Por quê? Você estava enxergando dor. Aí nessa fase você vai começar a enxergar as coisas com mais clareza, com mais cor, com mais brilho. As pessoas vão estar sorrindo para você, porque você está saindo daquela fase de dor, vai estar saindo daquela fase de desinteressante e está entrando numa fase onde você vai estar enxergando coisas novas. E isso é muito importante. Lembrando que tu está falando do processo saudável, né? Como ele deveria acontecer. Exatamente. Ele deveria passar por essas 3 fases de dor e ir aliviando até você falar, aí você vai falar da 5ª fase daqui a pouco. Só para dar essa parêntese. E isso aqui, como a gente está falando para vocês aqui de uma forma bem resumida, mas que seja clara para vocês, entenda o seguinte, todo o processo, cada um tem o seu particular. Se eu não estou conseguindo sozinha, procure ajuda. A gente está aqui fornecendo esse conteúdo para vocês enxergarem onde é que vocês estão. E precisar entender o seguinte, cara, eu preciso sair desse lugar e sozinho eu não consigo. Faça isso por você. Faça isso por você. Nós estamos aqui para isso, tá? Existe um caminho sim. E aí, quando você começa a entrar nessa fase de assimilação, vocês começam a já enxergar aceitação. Eu preciso recomeçar. Se dá a oportunidade de recomeçar. Isso é a forma saudável. Porém, o luto bem elaborado, você precisa passar por essa fase da dor e precisa enxergar que precisa recomeçar. Recomeçar. Enxergando nessa fase de assimilação é a fase do autoconhecimento, tá? Eu não preciso fazer, eu não preciso agir dessa mesma forma. Eu sei que eu preciso mudar esse tipo de comportamento em mim. Eu tô cansada de ter esse tipo de relacionamento vicioso na minha vida. Eu não quero mais isso na minha vida. Aí você já está enxergando a fase de aceitação que está muito próximo de você porque você está enxergando que é possível recomeçar. Mas não é com outra pessoa. Esse recomeçar é com você.
É Boa. aí que as pessoas precisam entender. Que é recomeçar e falar assim, eu já estou ótima, já estou Show. pronta para a próxima. É o que eu sempre falo. Não. Você está pronta para você se dar a oportunidade de se conhecer e parar de ficar mendigando a preencher um vazio que só está em você. Travou. Não é a outra pessoa. Você vai recomeçar com você primeiro. Quando você enxergar que esse tipo de comportamento aqui eu não quero mais da minha vida, porque as pessoas vão parar de aparecer na sua vida? Não. Porém, a pessoa que vai aceitar é você. Então, você vai ter o direito de aceitar ou não o que vai lhe ser apresentado. Tem outra coisa. Vai apresentar muitas pessoas com o mesmo tipo de características comportamentais que os relacionamentos anteriores. Por quê? Porque seu cérebro ele é muito inteligente, então ele vai comer. Quando você estiver num ambiente muito aberto, você vai alguma coisa te atraiu. Por quê? Porque você já estava habituada há muito tempo com aquele tipo de comportamento. E aí, nesse ponto, também você pode tentar cair na cilada. Só que o que você vai identificar? Vai continuar nesse mesmo padrão ou eu posso identificar outro tipo de padrão para me poder se relacionar? E isso é saudável. E isso você vai entender que se você não conseguir sozinho, você precisa formatar a sua mente, formatar a dor. E tem uma coisa interessante que nesse processo também, fala assim, se eu não estiver conseguindo diagnosticar um tipo de padrão diferente, o que mais você precisa ressignificar aí dentro de você? Porque você só vai mudar esse padrão quando você ressignificar algumas fases da sua vida, para você começar a gerar novas experiências e trazer um novo padrão de vida. Quando eu quiser falar, eu vou levantar a mão. Ó, 2 influentes, significa que minha vez. Tem briga para falar. Gente, vocês estão entendendo? Comentem aí, tá? Comenta aqui se está fazendo sentido para você. Só para fazer um acréscimo aqui, Bia, que em uma live anterior eu falei, o motivo que te levou a trazer essa pessoa que destruiu a tua vida sentimental, ele continua dentro de você, enquanto você não formata a mente. Então, pelo mesmo motivo, você vai atrair outra pessoa que te vai sofrer. Que vai te fazer sofrer. Por quê? Porque as pessoas elas estão buscando relacionamentos para suprir aquelas 3 carências. Lembra das 3 carências? Carência afetiva, carência emocional e carência física, sexual. Então, o que gerou essas 3 carências está fazendo você procurar pessoas com a motivação errada, projetando no outro aquilo que você acha que merece para suprir a tua carência. E se você se separar 10 vezes e procurar 10 pessoas com a mesma raiz que está gerando essa carência em você, você vai errar a sua escolha 10 vezes. Você foi programado para fracassar no relacionamento amoroso. Então a gente tem que deletar o seu programa e instalar um programa novo que vai vir sem você estar preparada para o fracasso, mas para o sucesso. Tudo começou lá, tem uma raiz lá atrás, que eu explico para vocês no treinamento sobre essas questões do relacionamento do pai e da mãe com os filhos e como isso afeta nos nossos relacionamentos. Aquelas coisas que a gente fala, Bia, sobre a mulher viril, a mulher dependente emocional, a mulher feminina, o homem tóxico, né? O homem banana. E o homem viril. Então, esses 3 aí, vocês ficam impressionados como eles se encontram na vida e, entre aspas, eles vão dando certo, dando errado. Porque tem um sistema, um mecanismo na tua mente que foi instalado que te preparou para o fracasso. Pode continuar. E eu acho importante também a gente pontuar algumas coisas assim. Por exemplo, às vezes você deve estar pensando o seguinte, poxa, eu acho que eu nunca vou encontrar alguém com um padrão diferente. Nossa, eu acho que do jeito que está, eu não sou o tipo de pessoa que eu vou conseguir me relacionar de forma diferente. Vocês já pararam para pensar que se a gente está aqui em uma live para aprender a ajustar um comportamento, nada está perdido. Só não fique fazendo verão sozinha. Deixa eu só responder a Lucimara. A Lucimara perguntou como tratar a carência de pai na infância. Gente, carência afetiva, abandono afetivo, rejeição, abuso, estupro, aborto, agressão, humilhação, comparação, tudo isso gera em você hoje dor. E olha o tema da live, como formatar a dor. A gente tem que formatar. E como que eu faço para formatar?
aí você vai ter que vir para o meu evento, dias 2, 3 e 4 de agosto, semana que vem, que eu vou te ensinar a formatar esse cabeção e dar um reset nessa tua vida. A Bruna tá chegando agora aí, ó. A Bruna é uma das pessoas que já formatou a mente, ela entende o que eu estou falando, mas vou explicar de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Formatar, gente, é deletar o velho e instalar o novo. Como você não tem conhecimento para isso, assim como você não sabe formatar um computador, você chama um técnico. Então você chama a Bia, você chama o Gesonias. Por quê? Nós somos técnicos. A gente não está te ensinando uma coisa aqui para você ficar, ai, eu preciso de um psicólogo. Está aqui a psicóloga que te explicou a doença, que te explicou o problema, te explicou a raiz e está dizendo que sabe onde você retira essa desgrama. Aí você vai falar que vai procurar um psicólogo. Aí você vai procurar, você vai sair daqui e procurar ajuda fora. Se a gente tem um mapa de tudo que aconteceu contigo, não faz sentido isso. Entendeu? Então, o que a gente está te explicando aqui é porque a gente sabe onde está a dor, a gente está elevando o teu estado de consciência sobre a tua dor, sobre o teu problema, para você enxergar que, primeiro, existe uma raiz no teu problema, segundo, existe uma forma de arrancar essa raiz, e terceiro, existe sim como você recomeçar e escrever uma história totalmente diferente. Beleza? Pode ir. Arrasou. Deixa eu ver o que a Jéssica está perguntando. A dor psicológica afeta a nossa dor, causando dores musculares, algum tipo de doença? Sim. Doenças psicossomáticas, vamos lá. Bolhas no corpo, manchas no corpo. Normalmente tem uma que é muito pontual. Uma paciente falou esses dias numa mentoria que foi o seguinte. Eu comecei a perceber que no meio da minha coluna começou a aparecer as manchas roxas. Cara, eu também vivenciei isso. Psoríase também. Na época, quando eu estava mais ou menos uns 1 ano e meio, 2 anos, não, uns 3 anos antes de eu divorciar, eu tinha muito tipo de mancha como essas. Muito. E era assim, 4, uma atrás no meio da coluna, umas 4. Por quê? Era o bioemocional colocando para fora, de forma de dor. Dor física. Dores musculares. Insônia, com certeza acontece também muito, mas as psicossomáticas, porque quando fala insônia, você começa a aumentar seu cortisol, significa que aumenta seu peso, o nível de estresse está elevadíssimo. Então, tudo isso é psicossomático, baseado em quê? Nas emoções. Todas as vezes que você estiver passando por uma zona de estresse muito alto, você está somatizando algo emocional para o seu corpo. Há muito tempo, assim, algumas coisas, obviamente, a gente vai percebendo ao longo dos anos. Eu percebi que todas as vezes que eu começava a aumentar meu peso, mesmo quase passando o dia inteiro bebendo 5 litros de água por dia, eu falava, não é possível. Não é possível comer que eu tô engordando se eu não tô comendo absurdamente. E assim, são coisas que eu sempre tive, assim, já tive um descontrole na época, lá no passado, já, mas eu tenho consciência que eu não faço as mesmas coisas. Porém, o cortisol é algo que acaba com você, que é seu estresse, noites mal dormidas, você começa a sentir ansiedade, você não está percebendo que está dormindo ansiosa porque você não tem um sono reparador, que você acorda mais cansado do que você foi dormir. Então, tudo isso é emocional, tá? E isso é baseado em quê? Relacionamentos. Tudo que é relacional. Mas eu não estou tendo relacionamento no meu trabalho, seu trabalho é relacional. Nossa vida profissional é relacional. Então, tudo leva a esse tipo de sintoma. Olha só, a dor nos rins. Eu senti muita dor nos rins. Os rins, eles filtram o coração, o sangue. E onde que o cortisol, onde que os hormônios que te geram estresse, eles são jogados? Na tua corrente sanguínea. Então você vai saturar o teu sangue de cortisol e esses hormônios causadores de estresse, e o teu rim vai trabalhar o dobro, o triplo, para tentar reajustar o teu sangue, filtrar toda essa energia negativa que você está jogando no teu sangue. Gente, o mal veio para matar, roubar e destruir. Ele vai te matando, ele vai te matando aos poucos, ele rouba os teus sonhos a partir do momento que você deixa de enxergar uma possibilidade de viver algo novo, e ele vai destruindo a tua vida, a tua esperança, a tua família, o teu amor próprio, o teu amor ao próximo, e até te afasta de Deus. Ele entra sorrateiro na tua vida. Através de quê? Através dos eventos traumáticos que você viveu. Muitas vezes o diabo,
ele não precisa nem agir contra você, porque você já está se autodestruindo. Vocês têm que entender o seguinte, o diabo ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele tem o exército dele e ele. Os anjos caídos dizem aí que é em menor quantidade do que a população mundial. Então não existe um demônio para cada pessoa no mundo. Então como que eles otimizam o trabalho deles? Ele passa pela sua vida e fala, essa aqui está se autodestruindo. Vamos tocar na vida de outra pessoa que já está florescendo, que já está se erguendo. Então se você acha que o que você está passando aí é coisa do diabo, você só vai ver o diabo perturbando a tua vida quando você estiver florescendo, quando você crescer e estiver dando fruto. Isso aí não é nada ainda. Minha bateria querendo acabar aqui. Eu tô com 10% de bateria e vai acabar. Entendi. E o meu carregador tá muito longe daqui. Vai lá buscar. Tá lá embaixo no carro. Quer ir buscar, não? Tá longe, eu vou ter que descer, vai cair o sinal. Tá. Ó, de qualquer forma, gente, faltam 10 minutos. Tu conseguiu encerrar, Bia? Acho que não, né? Porque você só foi Eu só preciso finalizar essa parte da aceitação. É o seguinte, quando você percebe que é hora de recomeçar, eu falei pra vocês que é hora de vocês começarem a se autoconhecer, para reprogramar a mente de vocês e não caírem no mesmo padrão que vocês estavam vivendo. Então, o recomeçar, ele existe com alguns passos. Por exemplo, você passou por esse fim de ciclo, fechando esse ciclo de forma saudável, porque você só vai fechar esse ciclo saudável, que a menina perguntou assim, como é que eu vou saber como é que para eu poder fechar esse ciclo saudável? Quando você perceber que você precisa cuidar de você, para você aprender a se relacionar com outras pessoas. Não sair procurando outras pessoas só porque você tá ótima nesse falso superei, não. Quando você não aceitar menos daquilo que você merece, você começa a identificar, eu acho que eu vou dar um time pra mim, não pra outras pessoas. Eu não preciso aceitar qualquer pessoa na minha vida pra você não se sentir sozinha, vamos dizer assim. Porque a mulher tem essa necessidade de se sentir protegida, de ter essa proteção. Mas não caia nessa armadilha de cara, tá? E como é que... Como você percebe? A ausência de carências. Quando você não mais se sentir carente de amor, de afeto, de colo, de presença. Presta atenção, carência é aquela pessoa que está desesperada por aquilo. É bom receber isso? É bom. Mas você não pode estar no estado de carência. Porque o estado de carência indica que tem uma presença de dor emocional gerando essa carência interna em você que você precisa formatar. Você precisa retirar essa dor. O indício maior de que esse estado de carência existe em você tem um nome. Desespero para não ficar sozinha. Tá? Desespero para não ficar sozinha. É o sinal mais evidente que fica latejando. Não, você não pode ficar sozinha. Eu preciso estar com alguém. Tenho necessidade de estar de alguém. Você não tem essa necessidade. Você não nasceu com outra pessoa. Você nasceu sozinho se você não for gêmea. Mas então entende que isso é uma necessidade, esse desespero. Quando você passa dessa fase, uma mulher, quando ela precisa recomeçar, estava falando isso numa mentoria anterior, é o seguinte, agora mais cedo, antes da live, que a mulher ela tem uma necessidade de segurança muito grande. E tá errado disso? Não, não tá. Então nós temos uma necessidade de uma figura masculina para nos proteger e se sentir segura. Mas se você não tá nessa fase, não se sente segurança, aonde é que ela vai procurar essa segurança? No profissional mesmo. Aí, por quê? A mulher, nós temos o entendimento que se a segurança ela é uma figura masculina, mas o dinheiro também é uma segurança. Entendeu? Porque muitas mulheres correm para um relacionamento por conta do financeiro. Infelizmente. Só que quando uma mulher ela começa a se reconstruir, se recomeçar, que é isso que eu faço na minha mentoria com as mulheres, é isso. Você chegou nessa fase, agora é hora de recomeçar. Como? Elevando a sua vida profissional e despertando em você aquilo que você é boa para fazer, começando a colocar a sua imagem naquilo que você tem como propósito e você não consegue enxergar. Parar de buscar essa proteção, essa segurança no homem por conta do financeiro e começar a se preocupar com o que você pode fazer por você. Não para ser independente e pular da libertinagem, não, tá, gente? Isso aqui é uma necessidade que a gente tem de se sentir seguro. Por quê? Porque a gente vai querer estar ativa. Entendeu? A gente vai querer estar no mercado, a gente vai querer ser produtiva, a gente vai querer ser reconhecido pelo que a gente faz. Está errado disso? Não está. Porém, quando uma mulher está no estado de recomeçar, ela sente essa necessidade que o profissional dela esteja
chega a estar pulsando. Então ela precisa aprender a construir, produzir. E isso é um estado natural de qualquer pessoa. E aí, muitas das vezes, o estado de carência da mulher sai quando ela começa a identificar esse lado profissional dela e começa a buscar essa habilidade que antes ela tinha uma dificuldade de enxergar porque tinha muita dor, e agora ela consegue enxergar com esperança como é que eu posso produzir e fazer gerar meus sonhos. Fez sentido para vocês? Porque para mim, quando a gente enxerga essa fase do recomeçar, que eu preciso construir o meu profissional, você já está na fase que você precisa entender que essa segurança não depende exclusivamente de ter um homem para poder ter essa provisão. Mas que você pode fazer isso por você, porque vai aumentar a sua autoconfiança, sua autoestima, o seu amor próprio, que vai cuidar de você, porque, não, vamos ser bem claros, não é igual o amor, que como que é? Só o amor, quando a gente tem amor, a gente tem tudo. Não é bem assim, tá? Então, assim, tudo aquilo, o nosso autocuidado precisa de recurso financeiro. Tem as formas naturais que a gente pode conseguir isso, do que a gente tem aqui? Tem. Entendeu? Não é querer só um luxo, não. Mas você vai precisar de um financeiro. Entendeu? Não está errado isso. E não é substituir o homem pelo financeiro, não, tá? Entendam bem. Mas é para vocês se sentirem mais autoconfiantes, fazer prosperar não só o seu parceiro, mas você ser também uma fonte para isso. Dividir, compartilhar, gerar sonhos, multiplicar sonhos com essa pessoa. É com esse tipo de intuito. Você vai aí, gente? multiplicar. Escrevam aqui embaixo, quem já é minha aluna ou meu aluno há muito tempo, nas lives, escrevam aqui embaixo qual é o principal objetivo, propósito do casamento. Para vocês mostrarem para a Bia que vocês já estão sabendo. Gracinha, olha, gente. A Márcia, ela é minha... a gente já passou por dois processos juntos. Olha aqui. Obrigada, viu, Márcia, pela presença. Ela perguntou o seguinte: e quando as pessoas, amigos, se incomodam que você está sozinha? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Até que ponto esse incômodo que você está sentindo tem a ver com as outras pessoas? Porque pode ter uma necessidade de aprovação aí, né, Bia? Tem, porque já foi muito tempo nesse mesmo vício de se preocupar com isso. Se você estiver bem consigo mesma, não tem essa necessidade de se preocupar. E quando eles se preocupam, porque, vamos falar a verdade, as pessoas querem saber por que você não casou, por que você não teve filho. Vamos falar de pessoas solteiras, né? Se tem um filho, quando que vai vir o próximo? Se você tá sozinho, quando é que você vai ter outra pessoa? Natural isso é social, as pessoas também fazem isso, esse tipo de comentário, porque quase que pressionando a pessoa a tomar uma atitude, entendeu? Normal das pessoas fazerem isso, então essa pressão social nós vivemos. A questão de escolha, de entender o seu momento é importante também, muito importante. E eu sei que você já está na sua vida profissional para, nesse momento, o seu recomeçar. Show. O importante aí, gente... Mais alguma pergunta, gente? Você só vai estar preparado para um próximo relacionamento... O Carlos. Pode falar. O Carlos, mulher tem que ser um avião, decolar junto com o homem. Olha só. Carlos mulher... Olha, deixa eu te falar. O homem, quando fala isso, na boa, põe combustível aí nesse avião seu, viu? Porque ela só vai decolar com investimento seu. Faz sentido, viu? Porque não é só a mulher que tem que investir no cara, não. O cara também tem que investir na mulher. Às vezes, como quando existe, às vezes, uma parceira que demora um pouco mais para processar as coisas, o cara tá lá para poder colocar injeção de ânimo. Bora, eu também acredito em você. Põe gasolina que esse Boeing sobe, viu? E o Carlos já está fazendo isso. Ele passou pela última turma pela penúltima turma de treinamento. E ele está falando isso aí justamente porque ele entendeu o propósito. Não é fazer a pessoa parar e estacionar. Ele quer fazer a mulher dele voar. E ele já tem feito isso. Impressionante. A Bruna falou assim, olha, a gente acha que precisa de uma muleta para sobreviver. Isso aí é a sociedade. Infelizmente. Essa aí é a sociedade, que é a muleta que acredita que você precisa para poder mudar de fase. Mas é isso, gente. Eu acredito que eu consegui... quase incrivelmente, fechar o conteúdo em uma live, entendeu? Exatamente no tempo. Exatamente no tempo.
Pode falar, Bia. Não, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, fica à vontade de perguntar no direct, mandar uma mensagem, entendeu? A gente está aqui para compartilhar e dividir e crescer juntos. É isso aí. E, gente, a gente tem um livro, um e-book, um livro digital que a gente escreveu, Como Recomeçar. A gente fala sobre essa questão do luto do divórcio de uma maneira mais explicadinho, mais direitinho. E a Bia colocou também no livro diversas tarefas. Tem muitas tarefas nesse livro para você fazer e para você sair dessa fase complicada da sua vida. Se você quiser adquirir esse livro, procura a gente lá no direct. E se você identificou que tem alguma coisa que você está trazendo lá do teu passado, que está gerando no presente uma carência, que está fazendo tomar decisões erradas sobre relacionamentos, eu te convido a continuar vindo para as minhas lives às 21 horas e 21 minutos, horário de Brasília, segunda a sexta, e se inscrever no evento de formatação mental que eu vou fazer nos dias 2, 3 e 4 de agosto agora. O link da inscrição está na descrição do meu perfil aqui, da minha bio, e eu vou te ensinar o que você precisa fazer para formatar a mente. A gente trabalha na formatação mental 3 principais áreas da nossa vida: pessoal, sentimental e profissional. Se você acerta essas 3 áreas aqui da sua vida, se acerta contigo, se acerta com o próximo mais próximo, que é a pessoa que você vai amar a vida toda, e se acerta com as tuas decisões profissionais, cara, você se torna simplesmente um monstro nessa terra. E é justamente nessas 3 áreas que a gente trabalha. Bia, pode dar o recado final para o pessoal aí? Gente, eu só quero agradecer primeiro a você, viu, Gi, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui junto com você. Conte comigo sempre, tá? Eu dei uma pausa nas minhas quartas com elas, que a gente tem um quadro toda quarta-feira, que é a quarta com elas. Eu trago muito esses temas, mas eu precisei dar uma pausa nesses últimos 2 meses. Mas a gente está retomando agora em breve. E acompanha lá que eu estou deixando alguns conteúdos. Tem muita coisa que vai vir, tá? Se vocês quiserem compartilhar esse momento comigo. E é isso. Muitíssimo obrigada, viu, pelo convite. E tamo juntos. Agora a gente vai deixar salvo, que vocês ficaram até o final. Eu vi que começou a baixar de 30 pessoas agora há pouco. E eu quero que você vá lá na live que está salva e comente por que valeu a pena para você. E marca alguma amiga ou algum amigo teu que está precisando superar uma separação, um divórcio. Como o índice de divórcio está muito grande, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa assistir essa live. Então vai lá e marca e compartilha com essa pessoa, tá bom? Não é sobre a gente, é sobre o nosso propósito, que é transformar a vida de vocês, tá bom? Gente, Bia, estão perguntando qual é o teu perfil aí, ó. Na descrição dessa live, o Gil vai deixar lá meu arroba e vocês vão marcar, tá bom? Eu vou marcar a Bia, beleza? Bia, obrigadão pelo convite. Deus te abençoe. Beijo, tamo juntos. Estaremos reunidos mais vezes. Pessoal, amanhã, 7 e 7 da manhã, tem live. E às 21 horas e 21 minutos. A gente vai se falando. Um abraço para vocês.